Olá, bom dia. A gente vai resolver agora algumas questões daquele material em PDF que eu liberei para vocês, tá? A parte de sequência numérica, parte um, tá? Vamos começar a resolver. A primeira questão que ele te deu nessa lista, né, pede o seguinte: quem são os quatro primeiros elementos, quatro primeiros termos de cada uma das sequências abaixo? Aqui você tem o exercício A e depois o exercício B, tá? Então deixa eu resolver aqui. Solução. Vamos organizar o raciocínio. Solução, tá? O que vocês têm que fazer antes de começar a ver o desenvolvimento aqui? Tentem fazer a questão sozinhos, tá? E só vejam o desenvolvimento que eu vou fazer aqui quando realmente vocês perceberem que não estão conseguindo. Mas tentem por esforço próprio, tá? Resolver cada questão. Se não conseguir, dá um play aí no vídeo e dá sequência, tá bom? Vamos lá. Ele te falou o seguinte, ó, que o termo geral é definido por essa expressãozinha aqui, ó, 10 elevado a n menos 1. Para isso, você vai adotar valores de n que pertençam ao conjunto dos números naturais, qualquer natural, desde que seja diferente de zero. Então, o que significa aqui na letra A? Quer dizer que você tem uma sequência de 4 termos, A1, A2, A3 e o A4, ok? Para você calcular, você vai ter que substituir valores de n por números naturais diferentes de zero. Então, quem são os naturais diferentes de zero? 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Esses são os seus valores de n, tá? Então, o que a gente vai fazer? Pegar valor por valor e substituir na fórmula. Vamos começar fazendo, então, o n igual a 1. É esse primeiro valor de n aqui, tá? Onde tem n na letra A, onde tem n, eu troco por 1. Então, aqui vai ficar A1 igual A1 igual. Aqui, ó, é 10 elevado ao n, que no nosso caso vale 1. Então, 10 elevado a 1 menos 1. Então, 10 elevado a 1 menos 1. Quanto que é 10 elevado a 1? 10 menos 1, 9. Então, está aqui o primeiro valor o primeiro termo da minha sequência. Vale 9. Tá? Quem seria o segundo valor de n que você vai trocar agora? É esse aqui, ó, n igual a 2. Então, vai ficar como? A índice, n vale 2. A índice 2 igual. Então, está aqui, ó, a índice 2 igual. 10 elevado a n. Então, é 10 elevado a 2 menos 1. Está aqui, ó, 10 elevado a 2 menos 1. Quanto que é 10 ao quadrado? 100 menos 1, 99. 100 menos 1, 99. Então, está aqui o segundo termo da sua sequência. O segundo termo, A2, vale 99. Tá bom? Vou fazer agora o n igual a 3, que é esse 3 aqui. Tá? É esse 3. Então, onde tem n, eu troco por 3. A3 igual. Tá aqui, ó. A3 igual. 10 elevado a 3 menos 1. Então, 10 elevado ao cubo menos 1. O que é 10 elevado a 3? É o 10 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 10 vezes 10, 100. Vezes 10, 1000. E quanto que é 1000 menos 1? 999. Então está aqui o terceiro termo da sua sequência, que vale 999. Tá? Por fim, agora eu faço o n igual a 4. É esse último aqui. Então, se eu troco n por 4, fica A4 igual, vamos lá, A4 igual 10 elevado a 4 menos 1. Então, 10 elevado a 4
menos 1. Quanto que é 10 elevado a 4? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Quanto que dá isso? Vai ficar 10.000. 10.000 menos 1, 9.999. Então, o quarto e último termo da minha sequência está aqui. Então, como que é a sequência nessa letra A? O primeiro termo, ó, vale 9, está aqui. O segundo termo é 99. O terceiro termo é 999. 999. E o último termo é 9.999. 9.999. Ok? Aqui a gente finaliza a letra A dessa questão. O que a gente pode só dar mais uma pincelada nessa letra A? Eu quero que vocês observem para mim aqui algumas curiosidades. Olha só aqui, por favor. Esse aqui é o A1. Pergunto, quantos 9 ele possui? Um 9 só. Esse aqui é o A2. Pergunto, quantos 9 ele possui? 2. Esse aqui é o A3. Pergunto, quantos 9 ele possui? 3. E esse aqui é o A4. Pergunto, quantos 9 ele possui? 4. Então, tu vai perceber que o índice ele te fala exatamente quantos 9 você tem na sequência. A índice 1, 1 9. A índice 2, 2 9. A índice 3, 3 9. A índice 4, 4 9. E assim por diante. Entenderam? Então, nessa sequência, se eu fosse perguntar para vocês quem seria o índice 10, teriam quantos 9? 10 números 9. Então, está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está aqui. Entenderam? Isso é uma curiosidade acerca dessa letra A. Tem outras. Aí cabe a cada um quebrar a cabeça e descobrir. Tá? Vamos fazer agora a letra B. Deixa eu mudar aqui e colocar uma caneta amarela para vocês. Tá? Letra B. De novo, ele quer saber uma sequência com 4 termos. O termo geral da sequência vale exatamente o que? Vale essa expressão aqui. Ó. Então, o termo geral da sequência é dado por essa expressão. Tá? Você vai trabalhar nessa expressão valores para n, desde que sejam pertencentes ao conjunto dos números naturais e, ao mesmo tempo, diferente de zero. Então, vou escrever aqui, ó, solução, letra B. Solução, letra B. Vamos começar a brincadeira, tá? Naturais, diferente de zero. Então, como é que fica? N vai ser igual a 1, depois N igual a 2, depois N igual a 3, N igual a 4 e assim por diante. Tá bom? Ele quer saber uma sequência com 4 termos. Então, A1, A2, A3 e, por fim, A4. Tá? Vamos começar a fazer as contas, os cálculos aqui. O primeiro valor de n que eu vou trocar vai ser esse n aqui, ó, n igual a 1. N igual a 1. Vamos fazer conta e vamos ver o que vai dar. Então, o termo geral é, onde tem n, eu troco por 1. Então, aqui vai ficar A1 igual. Está aqui, ó, A1 igual. Onde tem n, eu troco por 1. Então, vai ficar 1 mais 1 sobre 1. 1 mais 1 sobre 1. E agora fazer essa continha, né? Aqui é 1 mais... Quanto que é 1 dividido por 1? Dá o próprio 1. E aqui essa continha vai ser 1 mais 1, 2. Então está aqui, ó, o primeiro valor vale 2. Tá? Vamos fazer agora o n igual a 2.
Vamos ver o que a gente descobre nessa substituição. Então aqui vai ficar A2 igual. Tá aqui, ó. A2 igual. Onde tem N, eu troco por 2. Então vai ficar 1 mais 1 sobre 2. Isso. 1 mais 1 sobre 2. E agora eu tenho que somar, fazer essa operação aqui. Ó. Eu tenho o número inteiro e vou somar com o número fracionário. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou transformar esses dois números em números fracionários. Como? É aquela brincadeira. Aqui embaixo você percebe que tem um escondido. Então vou colocar as duas frações sobre 2, porque o 2 é o MMC entre 1 e 2. E aí o que a gente faz? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 2 dividido por 1, 2 vezes 1, 2. De novo, 2 dividido por 2, 1 vezes 1, 1. Como agora a gente tem uma soma de duas frações com a mesma parte de baixo, eu posso repetir a parte de baixo, que é 2, e operar apenas a parte de cima. Então, quanto que é 2 mais 1? 3. Então, está aqui, ó, quem é o meu A2 nessa sequência. Vale 3 sobre 2. Tá? Vou fazer agora o N igual a 3. Vamos ver o que a gente vai achar. Então aqui vai ficar A3 igual. Então, vamos lá. A3 igual. Aqui vai ficar 1 mais 1 sobre 3. Exatamente. 1 mais 1 sobre 3. E faço o mesmo raciocínio do anterior. Aqui embaixo eu sei que tem 1. Eu tiro o MMC entre 1 e 3, que vai dar 3. Coloco 3 nas duas frações, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 3 dividido por 1, 3 vezes 1, 3, mais 3 dividido por 3, 1 vezes 1, 1. E de novo, é uma soma de frações com a mesma parte de baixo. Eu estou contando aqui, ó, terços e estou somando com outros terços. Então, quantos terços eu vou ter? Eu tenho 3 terços mais 1 terço, então eu vou ter ao todo 4 terços. Então está aqui o A3, vale 4 terços, tá? E agora eu falta calcular quem? Quem que me falta? Falta o último termo, que eu vou fazer N igual a quem agora? N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4. Por fim, A4 vai ser igual, tá aqui, ó. A4 vai ser igual a 1 mais 1 sobre 4. 1 mais 1 sobre 4. E de novo, eu tiro o MMC entre 1 e 4, que vai ser quanto? 4, né? Então, o que eu faço aqui? Eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 4 dividido por 1, 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 4, 1 vezes 1, 1. Então, fica o quê? 4 quartos mais 1 quarto. Então, pergunto, quantos quartos eu tenho? 4 mais 1, 5 quartos. Então, eu tenho o último termo da minha sequência aqui. Tá? Então a sequência, para eu desenhar e ficar bonitinha, vai começar com quem? Primeiro termo vale 2, tá aqui. Segundo termo vale 3 sobre 2, tá aqui. Terceiro termo vale 4 sobre 3, 4 sobre 3. E por fim, cadê? O quarto termo vale 5 sobre 4. E aqui a gente fecha a nossa questão número 1. Tá? Tem curiosidade? Aqui também tem. Vou mostrar apenas uma para vocês, depois vocês tentem por conta própria descobrir outras curiosidades. Tá?
Olha aqui, por favor. Nessa sequência que a gente acabou de descobrir, aqui embaixo desse 2, ó, vocês podem falar que é 2 sobre 1, não pode? Ok. Esse daqui, ó, é o A1, 2 sobre 1, que é o próprio 2. Esse aqui, ó, é o A2, tá aqui. Esse aqui é o A3, tá aqui. E esse aqui é o seu A4. Ok, tá? Observe o seguinte, ó. O A1, o índice 1, fica na parte de baixo da fração. O A2 fica na parte de baixo, o índice 2. O A3, o índice fica na parte de baixo da fração. E o A4, o índice 4, fica na parte de baixo da fração. Então, se eu quiser criar uma regra geral, eu falo que o AN quer dizer o quê? Que o índice n fica na parte de baixo da fração. Tá? E a parte de cima? A parte de cima é sempre um número acima. Então, se aqui é 1, aqui é 2. Se aqui é 2, aqui é 3. Se aqui é 3, aqui é 4. Se aqui é 4, aqui é 5. Então, se aqui é n, aqui é um número acima dele. É o n mais 1. Então, está aqui, ó, é mais uma forma diferente de se criar o termo geral dessa questão. Tá? Se você desenvolver essa formulazinha aqui, você vai desenvolver e vai chegar exatamente aonde? Nessa formulazinha aqui. É a mesma fórmula, apenas com uma cara, com uma roupagem diferente. Professor, como é que se chega nela? Fazendo isso aqui, ó. Nesse 1zinho aqui, você tem sobre 1. E aí o que você faz? Isso aqui que a gente fez, ó, tirar o MMC, colocar tudo na mesma fração. A fração com o mesmo denominador. O MMC entre n e 1 é n, então fica tudo sobre n. E aí você faz o que? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. N dividido por 1, n vezes 1, n. N dividido por n, 1 vezes 1, 1. Você pode colocar tudo na mesma fração, tá? Tudo numa fração única, porque você está somando frações com o mesmo denominador. Então, coloca tudo sobre o mesmo denominador e soma essa parte de cima aqui. Aí a parte de cima fica n mais 1. Aqui, ó, n mais 1 sobre n. Entenderam, gente? Tá? Essa foi a questão número 1. Vamos para a questão número 2 agora. Tá cansado? Dá uma pausa no vídeo, toma uma água, respira fundo e vamos que vamos. Tá? Questão número 2. Escrever os 4 primeiros termos dessa sequência. Então, de novo, ele só quer saber quem são o A1, o A2, o A3 e o A4. Na letra A, ele já te garantiu quem é o primeiro termo. Observe que no exercício anterior você tinha que descobrir. Tá? No número 2, ele te falou, olha, a sequência, o A1, começa com menos 2. E os demais elementos? Bem, os demais elementos tu vai ter que usar essa formulazinha aqui, ó. Pronto. Tá? Agora, quais n eu vou ter que trabalhar? Tu pode trabalhar com qualquer n, desde que seja maior ou igual a 2. Ok? Vamos resolver a primeira? Então, deixa eu escrever aqui, ó. Solução. Solução, letra A. Na letra A, então, ele quer saber os 4 primeiros termos, sendo que ele já te deu quem é o primeiro termo. Aqui, ó, na letra A, o primeiro termo é menos 2. Então, aqui tem menos 2. E o resto tu vai ter que descobrir, ó, quem é o A2, quem é o A3, quem é o A4. Para por aqui, porque ele só quer os 4 primeiros termos, tá? O n tem que ser números maiores ou iguais a 2. Quem são os maiores ou iguais a 2? Começa com 2, depois vai para o 3, 4, 5 e assim por diante. Tá? Então, nessa formulazinha do termo geral aqui, do termo geral AN,
Então, onde tem n, tu vai trocar por quem? 2, 3, 4, 5. Vamos começar então fazendo a primeira troca. Vou fazer o n igual a 2. Vamos começar com o primeiro aqui. N igual a 2, tá? Então aqui vai ficar A2 igual. Façam com calma, tá? Porque isso é muito detalhe. A2 igual. O n vale 2, hein? Então aqui vai ficar 2 menos 1. Então aqui vai ficar A1 mais o próprio n. Então aqui vai ficar A1 mais o próprio n, que no caso vale 2. E agora eu substituir. O A1, ele te deu, ó. Quem vale o A1? Vale menos 2. Então vai ficar menos 2 mais 2. Então menos 2 mais 2. E quanto que é menos 2 mais 2? 0. Então está aqui o primeiro, aliás, o segundo elemento da sequência, né? Porque a gente está calculando o A2, que vale 0. Tá? Prontinho. Primeiro, segundo, a gente já tem. O primeiro, o enunciado te deu. O segundo, a gente acabou de descobrir. Tá? Vou fazer agora o n igual a 3, que é o próximo aqui. Ó. N igual a 3, tá? Então aqui fica A3 igual. Então tá aqui, ó. A3 igual. O n vale 3, hein? Então aqui é 3 menos 1, 2. Então vai ficar A2 mais o próprio n. Então, A2 mais o próprio n, que vale 3. Tá bom? O A2. Quem é o A2? Eu acabei de descobrir, ó. Vale 0. Então aqui vai ficar 0 mais 3. E quanto que é 0 mais 3? A resposta é 3. Então, o terceiro termo da minha sequência vale 3. Tá aqui, ó. A3 igual a 3. Tá? Mais um aqui para nossa conta. Gente, vocês conseguem observar algum padrão acontecendo? Olha só. 2, 3, 2, 3, 1, 2, 2, 3. Entendeu? Então, dá para identificar algum padrão. Vamos fazer da forma normal e depois a gente identifica de forma definitiva esse padrão aqui, ó. N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4. Que N igual a 4? É esse N aqui que eu estou calculando, tá? Então aqui vai ficar A4 igual. Tá aqui, ó. A4 igual. O N vale 4, hein? Então 4 menos 1, 3. Então aqui vai ficar A3 mais o próprio n. O n vale 4, então mais 4. E quem é o A3? Eu acabei de descobrir. 3. Então vai ficar 3 mais 4. Perceberam? 3 mais 4 vale 7. Então está aqui, ó, o quarto termo da minha sequência vale 7. Então A4 igual a 7. Prestem atenção agora, por favor, aqui, tá bom? Olha só, o A2, nesse exemplo aqui, ó, o A2 equivale ao anterior mais o próprio 2. O A3 equivale ao anterior mais o próprio 3. O A4 equivale ao anterior mais o próprio 4. Entenderam? Tá? Aqui o índice 2, você coloca mais 2. Índice 3, mais 3. Índice 4, mais 4. É sempre assim, tá? E aqui você tem um termo, aqui você tem um anterior a ele. Aqui você tem um A3, aqui você tem um anterior a ele. Aqui você tem um A4 e aqui você tem um anterior. Entenderam? Agora olha a sequência na vertical, ó. 2, 3, 4, 2, 3, 4. Agora 1, 2, 3, de novo. 2, 3, 4. Entenderam? Tem outros padrões? Tem. Daqui para frente, que são as respostas efetivamente falando, aí já dá um pouco mais de trabalho para a gente desenvolver, tá? Mas a pergunta era, quem eram os 4 primeiros elementos da minha sequência? Bem, começava com menos 2, tá aqui, menos 2, os outros eu descobri, ó, 0,
depois 3 e depois 7. Menos 2, 0, 3 e 7. E aqui a gente termina a solução da letra A. Entenderam? Entenderam? Tem padrão? Tem alguma coisa interessante para a gente identificar nessa sequência? Tem. Deixa eu colocar uma curiosidade e depois vocês tentem correr atrás do resto. Gente, do menos 2 para o 0, eu tenho que acrescentar quanto? 2 unidades. E do 0 para o 3, vocês têm que acrescentar quantas unidades? 3. E do 3 para o próximo aqui, 7, você acrescenta 4 unidades. Perceberam? Perceberam? Tá? Então você tem um padrãozinho ali, mais 2, mais 3, mais 4, depois seria mais quem? Mais 5, depois o próximo, mais 6, depois mais 7, então tu vai seguindo, cada elemento tu vai acrescentando a mesma quantidade do anterior, mais um, tá? Vamos fazer agora a letra B. Vamos que vamos, tá? É cansativo? É, mas é assim que funciona. Não existe nada nesse mundo, nenhuma conquista, grande conquista nesse mundo, na nossa vida, sem ralação, sem sacrifício, tá? Então vamos continuar aqui, ó. Na letra B, ele te deu o primeiro termo, tá aqui. E os demais termos tu vai ter que descobrir através dessa formulazinha aqui. Para essa fórmula, tu vai substituir por valores maiores ou iguais a 2. Então vou escrever aqui, solução, a letra B, e a gente, tá? E a gente manda vir aqui na questão, tá bom? Deixa eu apagar aqui, só para ficar bonitinho, igual ao anterior, tá? Vamos lá, solução, 2 pontos, e deixa eu dar uma sublinhada aqui. Agora a gente vai resolver a letra B, tá? Ele quer uma sequência com 4 termos. 4 termos, mas o primeiro termo ele já te falou quanto que vale. O primeiro termo ele falou que vale 1. E os demais? Tu vai ter que descobrir quem é o A2, quem é o A3, quem é o A4 e para por aqui, porque ele só quer os 4 primeiros, tá? Só que os valores de n que tu vai ter que substituir são valores de n maiores ou iguais a 2. Então seriam o próprio 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante. Quantos que eu vou pegar aqui? Apenas o suficiente para achar os 4 primeiros termos, tá? Então vamos fazer aqui o primeiro valor de n, que vai ser igual a quanto? 2, tá? N igual a 2. Vamos ver quanto vai dar. O termo geral é esse aqui, ó. Qualquer termo, no caso aqui o AN, eu vou calcular por essa fórmula aqui em cima, tá? No caso, o N vale 2, então aqui vai ficar A2 igual. Então tá aqui, ó. A2 igual. Observe que o AN-1, é o anterior ao A índice N. Da mesma forma que aqui na letra A. Aqui você tem o AN e aqui você tem o AN-1. Então, cada termo equivale ao anterior mais o próprio índice na letra A. E como que vai ficar na letra B? Cada termo equivale ao anterior mais essa potência. Então é aqui que é a parte difícil. Então é só lembrar que cada termo é o anterior mais essa potênciazinha aqui. Então o A2 vai ser igual ao A1 mais a potência. Entenderam? Então como que seria aqui o A3? Seria o anterior mais a potência. Quem que seria o A4? Seria o anterior mais a potência. Entenderam? O A1 ele já tem, você calculou o A2, o A3 e o A4. Tá? Vamos fazer? O A2 é o anterior mais a potência. Qual potência? Essa potência 10 elevado a n menos 1. Ok?
Então, o n vale 2. Então, é a potência elevado a esse daqui, ó, o expoente é uma unidade a menos que o índice. Se o índice é n, o expoente é n menos 1. Tá? Um número a menos. Então, se aqui o índice é 2, aqui o expoente vai ser 1. Se aqui o índice é 3, o expoente vai ser 2. Se o índice é 4, o expoente vai ser 3. Entenderam a lógica? Agora fica fácil calcular, né? Vamos fazer aqui esse primeiro. Quem é o A1? O A1, o exercício te deu, que vale 1. Mas, você calcula. 10 elevado a 1, 10. E 1 mais 10 dá 11. Tá? Próximo. Quem é o A3? É o anterior. Que anterior? Esse que eu acabei de descobrir. Então, aqui vai ficar 11 mais 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. Pergunto, quanto que é 100 mais 11? 111. Tá? Quem é o A4? É o anterior. Que anterior? 111. Então, tá aqui, ó, 111 mais 10 ao cubo. Quanto que é 10 ao cubo? 1000, exatamente. E quanto que é 1000 mais 111? É 1111. Tá aqui. Entenderam? Então, a gente já tem os 4 primeiros elementos, ó. 1, 11, 111, 1111. Então, a sua sequência vai ser definida dessa forma aqui, ó. 1, depois 11, depois 111, depois 1111. E aqui você finaliza a letra B. Tá bom? Tem curiosidade? Sempre tem curiosidade. Sempre tem algum padrão em sequência numérica. Tá? Olha só nesse primeiro aqui, ó. Esse primeiro é um A1. Pergunto, quantos 1 a gente tem aqui? A gente tem número 1. Tá? Esse aqui é o A2. Pergunto, quantos 1 a gente tem? A gente tem 2 números 1 formando. Esse aqui é o A3. Pergunto, quantos 3 a gente tem ali? A gente tem 3, 1 formando o número. Esse aqui é o A4. Pergunto, quantos 1 a gente tem? A gente tem 4, 1 formando o número. Então, o A1, o índice, ele te fala quantos 1 vai ser o número. O índice 2, 2, 1. O índice 3, 3, 1. O índice 4, 4, 1. Então, o índice ele vai te falar quantos 1 vão formar esse número. Por exemplo, se eu quiser calcular o A10 vai ser formado por quantos 1? 10. Então, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entenderam? E assim a gente brinca com essas sequências, tá? O barato é isso, você descobrir não só a operação necessária para fazer os cálculos, mas esses padrões que acontecem, essas curiosidades que acontecem em qualquer sequência. Tá? Então, o barato de sequência numérica é isso também. Você descobrir os padrões, descobrir essas curiosidades. Tá? Vamos fazer então a questão número 3. A número 3, lá da lista que eu liberei para vocês, tem a 3A e tem a 3B. Tá? Então, na 3A, ele perguntou o seguinte, ó, uma sequência com 5 termos, então ele quer saber o A1, A2, A3, A4 e o A5, na qual cada termo equivale, é igual a quem? A uma determinada soma. Soma de quem? De vários números naturais. Mas como que eu vou descobrir esses números naturais? Basta que esses números naturais sejam menores do que o índice que eu estou analisando. Vamos entender isso na prática? Vamos. Vamos lá. Solução. Solução. Tá? Então, por exemplo, ele quer uma sequência na letra A com 5 termos. A1, A2, A3
A4 e o A5, tá bom? Então vamos descobrir quem é o primeiro termo ali no caso, o A índice 1. Como que tu vai descobrir quem é o A índice 1, tá bom? Esse índice 1 vai ser igual a soma, então vai ser uma soma de vários números. Quais números? Aqueles números naturais que são menores que o próprio índice. O A1, pergunto, o índice é 1, concorda comigo? Pergunto, quem são os naturais menores que o próprio índice 1? Os naturais menores que o índice 1. Quem são os naturais menores que 1? Bem, os naturais menores que 1 são quem? Apenas o 0. Ah, beleza. Então, uma vez descoberto quem são esses naturais menores que o índice, ele quer que você faça o quê? A soma de todos eles. Ô, gente, só tem o 0. Então, eu vou somar o 0 com quem? Com ninguém. Então, a soma só pode ser 0. Então, significa isso que o nosso A1 é formado apenas, né? Aliás, o nosso A1 equivale a apenas o 0. Tá? Vamos ver se vocês entenderam? Vamos lá. Vou fazer agora o A2. O A2 é formado pelos números naturais menores que o próprio índice. Qual o índice que a gente está trabalhando agora? É o índice 2. Então, tem que ser os naturais menores que o próprio índice 2. Pergunta, quem são os números naturais menores que 2? Vocês me falam que são o 0 e o 1. Está aqui, ó, o 0 e 1. Então, eu vou fazer agora a soma desses dois números que eu descobri. 0 com 1. Quanto que é 0 mais 1? 0 mais 1 dá 1. Pronto, então o próximo termo equivale exatamente ao resultado dessa soma. Então, está aqui, ó, A2 vale 1. Entenderam o raciocínio? O que vocês têm que fazer agora? Vocês têm que dar uma pausa nesse vídeo e tentar achar para mim agora os próximos 3 elementos. Que próximos 3 elementos? Exatamente o A3, depois o A4 e por fim o A5, seguindo esse raciocínio. Tentem fazer para mim aí, tá bom? Dê uma pausa no vídeo. Eu vou continuar a partir de agora, tá? Vamos lá. O A3 ele vai ser formado pelos números naturais menores que o próprio índice que eu estou trabalhando. No caso aqui é o índice 3. Quem são os naturais menores que esse índice 3? Menores que 3. Eu conheço o 0, o 1 e o 2. Entenderam? Então agora o que vai acontecer? O terceiro termo vai ser a soma desses três que eu acabei de descobrir. A soma vai ser 0 mais 1 mais 2. E quanto que dá essa soma? 0 mais 1, 1. Mais 2, 3. Então essa soma aqui equivale ao próximo elemento da minha sequência, que é o A3. Igual a 3. Tá? De novo, quem são os números naturais menores que o próprio índice em questão, que seria o índice 4? Naturais menores que 4. Então, a gente tem o 0, o 1, o 2 e o 3. Então, o próximo elemento é a soma desses números que eu acabei de descobrir. 0, 1, 2 e 3. Quanto que é 0 mais 1 mais 2 mais 3? Vamos lá. 3 e 2, 5 e 1, 6. Mais 0, 6. Então está aqui, o próximo elemento equivale a exatamente essa soma aqui, ó. A4 igual a 6. Tá? E por fim, os naturais menores que o próprio índice, no caso 5. Quem são os naturais menores que o índice 5? 0,
1, 2, 3 e o 4. Então agora eu vou calcular a soma desses números todos. 0, tá aqui, ó. 0, 1, 2, 3 e 4. 0 mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Quanto que dá? 0 e 1, 1. E 2, 3. E 3, 6. Mais 4, 10. Então essa soma aqui é o meu último elemento da minha sequência. Então aqui vai dar 10. Ok? E agora, para ficar bonitinho, é só colocar a sequência em ordem, né? 0, me ajudem aí. Depois, 1, mais quem? 3, próximo, 6, e por fim, 10. Prontinho. Matamos a charada aqui dessa questão número 4. Questão número 4 não, questão número 3, letra A. Observem, tá, que aqui é mais interpretação do que qualquer outra coisa, tá? Tem alguma curiosidade aqui na questão 3, letra A? Sempre tem. A questão é tentar descobrir. Olha só que interessante aqui, ó. Daqui para cá eu faço mais 1. Daqui para cá eu faço mais 2. Daqui para cá mais 3. E daqui para cá mais 4. E assim por diante. Tem outras, tá? Mas aí eu deixo na curiosidade de cada cabeça de vocês, tá bom? Vamos fazer agora a última, que é a 3, letra B. E aí a gente encerra essa bateria de questões, tá? Questão 3B, tá? Ele quer uma sequência com 6 termos, A1, A2, A3, A4, A5, A6, na qual cada termo é igual a cada termo, tá aqui, ó, equivale a uma certa quantidade. Então a gente vai ter que contar coisas aqui, tá? O que a gente vai ter que contar? Os divisores positivos do índice. Então a gente vai ter que contar quantos divisores positivos o índice tem. Essa quantidade é a resposta para cada elemento, tá bom? Então vamos lá. Solução. Solução, tá? Vamos resolver então, tá? Então se eu tiver que calcular, por exemplo, o A1, então eu tenho que contar a quantidade de quê? De divisores positivos de quem? Do índice que eu estou analisando, tá? Então, pergunto, quem são os divisores? Quem são os divisores do índice 1? Você pega esse índice 1, você consegue dividir ele por quem? Bem, os divisores do 1 é apenas o 1. Pergunto, quantos são? Qual é a quantidade? A quantidade é 1. Por que 1? Porque o único divisor do 1 é o próprio 1. Então a quantidade só tem esse número como resposta. Então você sabe que o índice é formado pela quantidade. O elemento A1 é formado pela quantidade. Então está aqui, ó, o A1 vale 1. Matou a primeira, tá? Vamos fazer o A2. Pergunto para vocês, quem são os divisores desse índice 2? Você consegue dividir o 2 por quem? Você consegue dividir o 2 por 1 e pelo próprio 2. Então pergunto, quantos números eu encontrei aqui? Eu encontrei 2 números. Então existem, qual a quantidade aqui? A quantidade é 2. Então essa quantidade aqui é que é a minha resposta para o A índice 2. Então A2 é igual a 2. Estão entendendo? Vou fazer aqui, ó, o A3. Pergunto para vocês, quem são os divisores desse número 3? Você consegue dividir o 3 por quem?
eu consigo dividir o 3 por 1 e pelo próprio 3. Então pergunto, quantos divisores eu contei aqui? Eu contei qual quantidade? A quantidade foi de apenas 2 divisores, esse e esse. É exatamente a quantidade que me interessa, tá bom? O A3 vai ser igual a 2, tá? Então tá aqui, ó, A3 é igual a 2. O que eu sugiro vocês fazerem agora? O mesmo raciocínio, a mesma interpretação para os próximos 3 elementos que estão faltando, tá bom? O A4, o A5 e o A6. Deem uma pausa no vídeo e tentem descobrir para mim, tá, quem são os elementos A4, A5 e A6. Ok? Vou continuar, tá? Vamos identificar primeiro quem são os divisores do índice 4. Eu consigo dividir o 4 por 1, consigo dividir o 4 por 2 e consigo dividir o 4 pelo próprio 4. Então eu pergunto, quantos divisores eu encontrei aqui? Eu encontrei 3 respostas. Então a quantidade é 3. É exatamente a quantidade que é o meu índice 4. Então está aqui, ó. A índice 4 é igual a 3. Tá? Vamos lá. Divisores desse índice, no caso o índice é o índice 5. Eu consigo dividir o 5 por quem? Apenas por 1 e pelo próprio 5. Quantos números eu encontrei aqui? Quantos divisores? Eu encontrei apenas 2. Tá? Então é a quantidade que vai me definir quem é o quinto elemento. Então o quinto elemento vale exatamente 2. E por fim, vou trabalhar agora quem são os divisores do índice 6. Tá? Quem são os divisores de 6? Eu consigo dividir o 6 por 1, eu consigo dividir o 6 por 2, consigo dividir o 6 por 3 e consigo dividir o 6 pelo próprio 6. Então, quantos números eu encontrei aqui? Quantos divisores eu encontrei aqui? Eu encontrei 4. Então, a quantidade 4 é a resposta. Então, o A6 vale exatamente 4. Prontinho, matamos a questão. Tá? Então, a sequência formada por essa lei, por essa regra, é formada por quem? Ó, 1, aqui, 2, depois 2, depois 3, 2 e por fim 4, uma sequência de 6 números. Tem curiosidade aqui? Tem alguma curiosidade? Vocês conseguem identificar algum padrão nessa sequência? Então, aqui é extremamente complexo identificar algum padrão matemático. Entendeu? Por quê? A lei de formação que foi criada, que foi inventada, que a gente trabalhou, ela é tão elaborada, tão complexa, que para você descobrir algum outro padrão que não seja o do próprio enunciado, que não seja esse próprio padrão aqui, ó, que gerou essa sequência, é tão complexa que é difícil de descobrir. Entenderam? Mas ficam essas 3 questões para vocês estudarem. Tem que fazer bastante exercício. Muitos exercícios. É assim que se aprende. Tá bom? Muito obrigado. Bom estudo para vocês. Estou à ordem de vocês se vocês precisarem. Tá bom? Beijo no coração para todo mundo aí. Valeu!